Estamos de volta ao vivo dos estúdios da Band Triângulo em Uberlândia para mais de 120 cidades mineiras no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Noroeste do Estado, trazendo para você a apuração das eleições 2020 nos municípios que compõem a nossa área de cobertura. Você estava aí com a nossa programação nacional e agora seguimos aqui então trazendo as informações do Triângulo Mineiro, tá certo? Até esse momento, 6 horas e 30 minutos, apuração atrasada nos principais municípios da região. Já vamos direto ao vivo ao cartório eleitoral de Uberaba, onde o repórter Eduardo Marins está acompanhando a chegada das urnas, a chegada das mídias para essa apuração. E traz para a gente a seguinte informação, Eduardo. Ainda está atrasado, ainda não começou a computar os votos? Oi de novo para vocês, Wagnete, para todos que estão nos assistindo aqui na Band Triângulo. Pois é, o movimento por aqui está bem corrido, muitos mesários e funcionários trazendo a essas mídias. Essas mídias, inclusive, já estão sendo computadas, mas a gente segue aqui no site, no aplicativo da Justiça Eleitoral, porém não tem nenhum balanço, ainda nenhuma informação em relação aos votos computados para os candidatos, né? Aqui no meu fundo, mostrar um pouquinho para vocês que estão em casa, é a parte em que todos os documentos, as atas e todas as informações de cada sala de votação são passadas por aqui. A gente vê muita papelada, o pessoal conferindo com muito cuidado. A gente vê aí 6 pessoas trabalhando nas mesas e ali no canto também tem todas as sacolas dos locais que já foram conferidos. E do meu lado esquerdo aqui, né, que a gente não consegue mostrar, até vai dar para mostrar, né, tem já as pessoas trazendo toda aí a sacola que tem a mídia, os documentos, e nas salas das zonas eleitorais é onde aí o pendrive ele está sendo computado e vai trazer todas as informações aí em relação aos candidatos a vereadores e também aos candidatos à prefeitura. A gente vai conversar agora ao vivo aqui no meu lado direito com o Fabiano Veronese, juiz eleitoral. Doutor, obrigado pela participação no programa especial da Band Eleições. O que eu queria ver com o senhor é o seguinte: a gente teve algumas ocorrências, né, em relação à boca de urna. A princípio seriam 5 pessoas presas, né? O que acontece com essas pessoas? Nós tivemos 5 registros, a condução de 5 pessoas, né, e nós já pré-agendamos, essas pessoas já inclusive já foram intimadas para o próximo dia 30 agora de novembro, para resolver as pendências tanto do primeiro como eventuais pendências do segundo turno, às 13h30, no Salão do Júri do Fórum Melo Viana. Vai ser uma audiência presencial, mas com todos os cuidados de distanciamento, até mesmo por essa razão que vai ser realizada no Salão do Júri. Lá, como são fatos que envolvem crimes de menor potencial ofensivo, então vai ser encaminhado, além da ocorrência, as certidões criminais para o Ministério Público analisar o cabimento ou não de transação penal, dependendo, evidentemente, das condições pessoais de cada um. Claro que cada caso vai ser apurado, investigado, mas o crime de boca de urna, por exemplo, qual que é a penalidade? O que pode acontecer com essas pessoas que foram presas? Como são infrações de menor potencial ofensivo, com pena de 6 meses a 1 ano, nesse caso, via de regra, há o cabimento de transação penal, onde é feita uma proposta de determinadas condições pelo Ministério Público e homologadas pelo juízo. A intenção é dar uma resposta rápida para a sociedade e não deixar nenhuma pendência para posterior às eleições. Fica o alerta também caso Uberaba ou as cidades da região aqui forem para segundo turno. No caso nosso aqui, seria apenas Uberaba, que tem mais de 200 mil eleitores, né? Em razão disso, nós já estamos programados para o mesmo procedimento de logística para o segundo turno. Muito obrigado, doutor, pelas informações, pela entrevista. Bom, a gente segue acompanhando aqui, até porque são 763 urnas que trabalharam aí, que computaram os votos nestas eleições. Por enquanto, no site, no aplicativo aqui da Justiça Eleitoral, nenhuma informação em relação aí como é que está essa corrida eleitoral. Eu volto com vocês aí no estúdio em Uberlândia. Obrigado, Eduardo Marins, falando ao vivo do cartório eleitoral na cidade de Uberaba. Então, só aumentando a expectativa, né? Já vamos aí para quase 1h30 depois do fim da votação e não temos números ainda na região. Você acompanha aqui, ó, o site do TSE, aonde os números seguem zerados até o momento. Essa é a situação. Isso se repete em várias cidades brasileiras, né? Apenas nas grandes capitais aí essa apuração já começou, em particular aqui na nossa região. A chuva atrasou e muito aí então, né, que os chefes de sessões, os presidentes de sessões entregassem as mídias e as urnas nas respectivas zonas eleitorais. Vamos acompanhar então como é que foi a votação dos candidatos a prefeito na cidade de Uberaba.
O primeiro candidato a votar foi o delegado Eli Andrade Grilo, do PSL. Ele chegou acompanhado da esposa, do candidato a vice Alan Carlos e falou sobre a expectativa. Nós sabemos que será uma eleição difícil, mas nós temos certeza que o povo de Uberaba é um povo sábio, um povo que sabe o que precisa para essa cidade, um povo inteligente e não vai arriscar qualquer coisa nessa eleição. Sabe quem trabalha, foram 45 dias de muito trabalho, tanto o meu como o do Alan, de toda a equipe, nós não descansamos. E nós temos certeza de que Deus sempre traz a recompensa àqueles que trabalham. Já o candidato Tony Carlos, do PTB, votou um pouco mais tarde e disse estar confiante em sair vitorioso da disputa. Nosso desejo é de fazer com que a eleição seja em primeiro turno, porque dados mostram isso. A última pesquisa nos mostrou aproximadamente aí mais de 40%. Então a nossa expectativa é de poder chegar lá. Ser prefeito é um grande desafio, não é só a questão do desenvolvimento, é principalmente cuidar das pessoas. E as pessoas estão confiantes na nossa proposta. Tiago Mariscal, do PSC, chegou para votar acompanhado do vice Cacá Carneiro. Ele falou sobre o trabalho durante a campanha e a expectativa sobre o pleito. A gente fez uma campanha de pé no chão, uma campanha sem dinheiro, uma campanha sem depender de empresário, uma campanha sem fundo eleitoral, até porque o fundo tem que ser usado para a saúde, para a educação. Então eu fiz a campanha com a ajuda da população. Elisa Araújo, do Solidariedade, foi votar acompanhada do marido, filho, afilhado e o candidato a vice. Ela ressaltou o aprendizado durante esse processo de campanha eleitoral. Nós entramos para ganhar, mas o mais valioso disso tudo foi o caminho. Nós aprendemos muito e saímos dessa transformados. Conheci muitas realidades que me fizeram ter certeza de que essa escolha de candidatar a prefeita de Uberaba foi a mais acertada da minha vida. Os outros 7 candidatos à Prefeitura Municipal de Uberaba votaram ao longo do dia, nas suas respectivas zonas eleitorais. Lembrando ao eleitor que apenas a cidade de Uberaba e Uberlândia podem ter um eventual segundo turno, uma vez que o colégio eleitoral ultrapassa os 200 mil eleitores. Vamos então ao vivo agora ao cartório eleitoral aqui na cidade de Uberlândia, bairro Oswaldo Rezende. Vitor Albergaria está ao vivo conosco. Vitor, ainda não temos votos computados também na cidade de Uberlândia, né? Pois é, Bagnete, antes da gente falar da cidade de Uberlândia, a gente já confirma que já temos o primeiro prefeito eleito aqui da nossa região. É Rafael, do PSD, está eleito prefeito de Pedrinópolis. Então temos o primeiro prefeito eleito na região do Triângulo Mineiro. Agora aqui em Uberlândia, Bagnete, nada de dados e nada do site do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral atualizarem esses números. E para trazer mais informações também como foi a eleição aqui na cidade de Uberlândia, eu estou com o Dr. José Roberto Poiani, que é o juiz eleitoral aqui no nosso município. Juiz, muito obrigado por nos atender nesse momento, que ainda está esse indefinição. O que está acontecendo? Não está conseguindo subir os dados para o Tribunal Regional Eleitoral? Boa noite. Boa noite, exatamente isso. Conseguimos fazer normalmente as leituras das mídias que estão chegando dentro da normalidade esperada, mas a nossa dificuldade nesse momento é a conexão, a velocidade da conexão na transmissão dos dados para o TRE. Doutor José Roberto, a questão é a seguinte: nós estamos acompanhando a chegada das urnas e conversando com os presidentes das zonas, tivemos muito poucas urnas com problema, aqui cerca de 10 apenas, né? Sim, um número bastante baixo para o número de urnas de contingência que tivemos. As urnas começaram a chegar aqui por volta de 5h50. Muita gente falando, chegaram atrasadas as urnas. O senhor até comentava que era a primeira eleição que o senhor participa aqui em Uberlândia. As urnas demoraram mesmo a chegar? A chuva acabou atrapalhando a logística? Não, está dentro do previsto, entre 5h50, 6h10, a chuva não atrapalhou. E ocorrências policiais? O senhor até me mostrava em um levantamento feito, pouquíssimas ocorrências também, a maioria por boca de urna, não é? Sim, a maioria boca de urna, mas não chegaram a 10. E um total de, nesse momento, conseguimos informações da Polícia Militar, 7 conduzidos
à Polícia Federal para registro possível de termo de circunstanciado de ocorrência, de maneira que consideramos um número extremamente baixo frente ao tamanho do Colégio Eleitoral de Uberlândia. O senhor me falava também que os colaboradores, nas próprias sessões, notaram uma certa ausência dos mesários. Alguns mesários faltaram, né? Existe uma estimativa de porcentagem e o que pode acontecer com esses mesários que não vieram trabalhar hoje? Somente amanhã saberemos, ao olhar as atas de cada sessão, o número exato de mesários ausentes. Tivemos um número significativo, ainda não obtido em sua totalidade, de mesários ausentes. Eles vão ter oportunidade de justificar essa ausência e poderão ser sancionados com a multa. No geral, as eleições correram de forma muito tranquila aqui, né? Muito tranquila, mesmo com eventuais ausências de mesários. Nós tivemos um quadro de reserva que foi substituído pela manhã, de maneira que os trabalhos ocorreram de maneira muito satisfatória. Perfeito. Dr. José Roberto Poiani, agradeço ter falado com a Band. Bom, Bagnetti, por enquanto é isso. Continua a expectativa para a liberação dos primeiros números junto ao Tribunal Regional Eleitoral. De volta com você. Vitor, você está ao vivo aí no cartório eleitoral aqui no bairro Oswaldo Rezende, em Uberlândia, né? Nós, inclusive, preparamos uma reportagem com as principais ocorrências que você citou junto ao juiz eleitoral, mas eu estou recebendo uma informação da Justiça Eleitoral em Uberaba que os números lá, pelo menos, já começaram a ser computados, mas em função de um problema técnico no site do TSE, esses números ainda não estão liberados. Então, a qualquer momento, a gente pode trazer esses números aí, o tribunal liberando, a gente passa para o telespectador. Eu só gostaria de aproveitar esse resultado que você já tem na cidade de Pedrinópolis. Por favor, reforce para a gente aqui, que já esse sim já consta no site do tribunal. Obrigado, doutor. Eu acho que Ok. Só um momentinho, o doutor José Roberto Poiani, ele tem uma... O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa sobre as eleições aqui? Não, eu acho que vou verificar se temos alguma notícia de números. Perfeito. Nós ficamos no aguardo, então. Agradeço. Ótimo. Doutor José Roberto Poiani. Bom, Bagnetti, então, atualizando para você, o primeiro prefeito eleito aqui na nossa região, confirmado, é Rafael, do PSD. Ele disputava a eleição na cidade de Pedrinópolis, pequena cidade de Pedrinópolis, 100% das sessões já estão totalizadas por lá. O atual prefeito Gundim, do PSDB, disputava a reeleição, mas acabou perdendo para Rafael, do PSD. Então, primeiro prefeito confirmado eleito na região, na cidade de Pedrinópolis, Rafael, do PSD. Tá certo, Victor Albergari, então, trazendo o primeiro prefeito eleito aqui da nossa região. Tomamos conhecimento aí, então, em função dos números liberados pelo Tribunal Superior Eleitoral, nas grandes cidades aqui da nossa região, um pequeno atraso, os votos já começaram a ser computados, mas ainda não registrados no site, e a qualquer momento a gente traz para você. Recebendo aqui nos nossos estúdios da Band Triângulo, Dr. Leon da Souza, que já estava conosco, advogado trabalhista, nosso colaborador aqui da Band Triângulo, e agora também para fazer parte do nosso debate, Dr. Adelino Carvalho, advogado, professor de Direito Constitucional. Muito bem-vindo, vocês dois, obrigado, né, pela disponibilidade no domingão à tarde. Eu gostaria de ouvir, começando por doutor Leônidas. Doutor, esse atraso, ele só aumenta a expectativa tanto dos eleitores, né? Vamos pegar nos casos de Uberlândia, Uberaba, cidades inclusive que nós, a Band Triângulo, realizou o primeiro debate com os candidatos a prefeito, que também ficam nessa expectativa, né, doutor? É verdade. Todos nós ficamos nessa expectativa, né? Porque nós temos um sistema de apuração muito célere. Isso já vem de longos anos. As nossas urnas eletrônicas, elas são manifestamente efetivas. E é claro que quanto mais se atrasa, mais cria aquela ânsia, principalmente para os candidatos, né? O que é muito natural. Mas o que há que ressaltar é que as eleições transcorreram de maneira muito natural. Tivemos poucas intercorrências, poucos casos de boca de urna. Acredita-se que o povo cada vez mais está valorizando a democracia, respeitando o direito do outro candidato e o processo eleitoral como um todo, o que é muito importante, que é uma evolução natural, e a gente espera que isso possa se evoluir e se aperfeiçoar dia após dia. Doutor Adelino Carvalho, também participando conosco aqui. Doutor, eu gostaria que o senhor comentasse dessa expectativa. O senhor, inclusive, que tem a atuação na cidade de Uberaba, o senhor ministra aulas na cidade de Uberaba, na Universidade de Uberaba. Olha só, primeiros números, doutor, chegando então. Vamos colocar na tela para o nosso telespectador, olha só, as informações do Tribunal Superior Eleitoral. Daqui a pouquinho vou ao vivo, de volta com o Eduardo Marins lá no nosso cartório de Uberaba, mas já temos aí os primeiros números. Olha só, Elisa Araújo, né, os candidatos a prefeito, apenas 4,73% das sessões totalizadas. Elisa Araújo, do Solidariedade, saindo na frente, então, com 43,42%
dos votos. Na sequência, Tony Carlos com 20,17% dos votos válidos desse percentual apurado até agora. Na sequência, delegado Eli Grilo com 20,12%. Na sequência, Thiago Mariscal, Patrícia Mello, Lerim, Maria Sandra Tapajós. Doutor Adelino, então o senhor já faz a sua primeira participação com esses números na cidade de Uberaba. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite. Nós agradecemos o convite para contribuir aqui com uma discussão sobre o processo eleitoral. Eu estou entendendo que esses números, claro, eles não retratam a realidade, porque são os primeiros números, das primeiras urnas, então eles são setorizados. Temos um atraso. Temos um atraso, então eles estão um pouco distantes ainda de mostrar a tendência efetiva na cidade de Uberaba, mas eu gostaria de registrar. Há uma diferença significativa, no meu entender, da eleição na cidade de Uberaba com a eleição na cidade de Uberlândia, que é o número de candidatas mulheres, que se ressaltam. Quase a metade dos candidatos em Uberaba é do gênero feminino, e em Uberlândia nós não tivemos isso. Então, ainda que eu concorde parcialmente com o colega que me acompanha, que o processo democrático tem avançado, mas a cidade talvez também tenha que pensar em propostas dessa natureza. Acho que candidatura de gênero com a cidade do tamanho de Uberlândia, com quase 500 mil eleitores, seria mais uma opção para que o eleitor pudesse refletir sobre o que o induz a votar. Do mesmo modo, como colocou o Dr. Leônidas, o processo é tranquilo. Eu acho que essa eleição, em geral, por vários fatores, podemos depois aqui, no transcorrer da nossa conversa, até abordar, mas me parece que por vários fatores, as eleições municipais, por motivos bons e ruins, elas vão correr com muita naturalidade. Tá certo, doutor Adelino, obrigado pelo seu comentário. Muito bem observado a participação então das mulheres na disputa à prefeitura de Uberlândia e Uberaba. Tivemos uma pequena variação nos outros municípios, mas sem dúvida nenhuma chama bastante atenção aí a pequena participação das mulheres nesse pleito eleitoral. Doutor Poiani, falando ao vivo, direto do cartório eleitoral aqui de Uberlândia, com Victor Albergaria, ressaltou as ocorrências. Apesar da aparente tranquilidade, tivemos algumas ocorrências sim na cidade de Uberlândia, e você acompanha agora na reportagem do Érico Gabriel. Vários crimes eleitorais foram registrados nas cidades da 9ª Região Integrada de Segurança Pública. Além de Uberlândia, tiveram ocorrências em, no mínimo, mais 8 municípios. Tivemos 36 registros até o momento, é uma informação preliminar, ainda há outras ocorrências sendo registradas, totalizando até o momento 16 pessoas presas nessas 18 cidades que compõem a 9ª Região da Polícia Militar. Nós tivemos registros em pelo menos 8 cidades aqui da nossa região, e os mais comuns são aqueles típicos de períodos eleitorais, como boca de urna, a derrama dos santinhos, denúncias por compras de votos que estão sendo apuradas, providências estão sendo tomadas. Então, esse tipo de ocorrência foi o que caracterizou esse período eleitoral, mas o nosso feedback ele é positivo, O pleito ele aproxima-se do seu encerramento dentro dos objetivos, dentro daquilo que foi planejado. Nas 18 cidades da 9ª RISP, até o final da tarde, 16 pessoas foram presas. 10 concorrem ao cargo de vereador. Das outras 6, destaque para um fiscal. Esse caso aconteceu em Uberlândia, no bairro Alvorada. Ele estacionou o carro que estava com um adesivo de um candidato a vereador na porta do colégio onde iria trabalhar. Porém, ele se negou a tirar o automóvel ou arrancar a comunicação visual. Por isso, ele foi encaminhado para a delegacia. Sim, pelo menos 9 pessoas conduzidas, há mais registros sendo feitos ainda, informação, volta a dizer, são informações preliminares, há outras ocorrências sendo redigidas, mas 9 pessoas conduzidas aqui na cidade de Uberlândia. A operação das eleições realizada pela Polícia Militar contou com todo o efetivo disponível, assim dando a sensação de segurança para a comunidade. Desde agosto iniciou-se os planejamentos para que as 18 cidades aqui da 9ª Região da Polícia Militar fossem contempladas devidamente com um planejamento e execução de qualidade das ações. Foi um grande efetivo policial que foi mobilizado, os policiais militares que teriam férias, as férias foram cassadas, atuaram, os policiais da administração da mesma forma, totalizou-se 1.099 policiais militares aqui nas 18 cidades da 9ª Região da Polícia Militar e um total de 329 viaturas. Desse total, aqui em Uberlândia, 573 policiais militares empregados em 256 viaturas. A fiscalização geral não foi afetada. A PM mantém o patrulhamento ostensivo em toda a região. Mas o foco na prevenção atingiu o seu êxito, atingiu o seu objetivo. Não perdemos o foco também na questão dos demais crimes comuns, como os crimes violentos,
os homicídios e os furtos, porque nós vimos de um período longo de redução e esse trabalho também permanece focado na redução desses crimes. Tá aí, então, um grande esquema de segurança montado pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, atuando também nas eleições municipais, inclusive com o uso de drones. Aí eu passo a palavra aqui aos nossos convidados. Doutor Leônidas Souza, Uberlândia, uma cidade de 700 mil habitantes, 480 mil eleitores, temos aí 9 ocorrências de destaque, números pontuais, né? Exatamente, números pontuais, mas ao meu ver, são números relativamente baixos, né? Considerando a grande extensão do município de Uberlândia e você ter um aparato para dar normalidade ao processo democrático, às eleições, a gente entende que a polícia, ela sim, dentro do seu patrulhamento ostensivo, permitiu com que essas eleições ocorressem de maneira muito natural, sem maiores problemas. Mas é aqui de elogiar o trabalho muito bem feito pela Polícia Militar, que trabalhou assim arduamente para que o processo democrático, o processo eleitoral aqui da nossa cidade ocorresse de maneira muito natural e muito tranquila. Doutora Adelina, apesar do número reduzido de ocorrências, quanto elas preocupam dentro do processo eleitoral? Eu entendo que foram normais, né? Assim como o colega colocou, né? Eu acho que todo processo eleitoral, por sua própria natureza, tende a ser um processo um tanto de passionalidade, muitos interesses envolvidos, né? Ainda que haja uma desvalorização sistêmica da política, né? No mundo como um todo, no Brasil, em certo sentido, isso também nos atinge, mas ainda é um espaço de luta, ainda é um espaço de interesses divergentes e que isso levaria, como todo ano leva, a conflitos de opiniões e muitas vezes a práticas à margem da ordem jurídica. Mas que nesse processo, concordando muito com o que o doutor Leônidas colocou, eu ainda identifico que também me parece, acompanhei hoje, andei em várias sessões, eu imaginei que em várias escolas da cidade de Uberlândia, eu tive a impressão de que a abstenção vai ser um pouco maior do que a média, não é? Por alguma razão. Talvez o cenário que estamos vivendo da pandemia justifique, em parte, mas penso que, sobretudo, um cenário de um certo desgosto com a política nacional, em razão dos últimos eventos que tivemos. Então eu vejo com naturalidade que essas ocorrências ocorram, mas ocorram de maneira muito baixa. Se a gente fosse pensar que estamos vivendo um processo de polarização da política, né, de grupos de um lado ou de outro que não conseguem estabelecer um diálogo dentro do que o pleito democrático, né, deve induzir, não é, com o máximo de respeito entre os oponentes, como a gente tem visto, inclusive num cenário nacional, de triste exemplo. Então eu vejo que no âmbito municipal ocorreu tudo bem e muito pouco. Ânimos menos exaltados nas eleições municipais. Talvez por conta do cenário que já estivesse. Num comparativo aí superficial com o que acontece no cenário nacional. Agora é importante salientar, o senhor falou na questão da ausência dos eleitores, existe aí uma estimativa de 30% de abstinência em função justamente também do eleitor desacreditado com a política atual e também as questões da pandemia. Vamos voltar ao vivo, então, ao cartório eleitoral de Uberaba, bairro Estados Unidos. Eduardo Marins está ao vivo acompanhando a apuração. Uberaba, então, já tem números, né? Apesar do atraso aí de quase 1h30, já temos os primeiros números aí. Você vê na tela apenas 4,73% da totalização. Eduardo Marins, como é que está o trabalho aí nesse momento? Agora 6h53. Boa noite de novo para você, Bagnete, para todo mundo acompanhando a gente aqui. Pois é, já se passaram aí mais de 1h30, né, do fim das eleições. O movimento agora é bem tranquilo, dá só uma olhada. Pouquíssimos voluntários aí que estão trabalhando nessas eleições, trazendo aí as últimas informações, os últimos pendrives que vão ajudar aí na contabilidade, na contagem dos votos, né, perdão, e a gente acompanhando aqui esse processo. A gente deu uma entrada no aplicativo, né, da Justiça Eleitoral e, segundo informações aqui, é que 4,73% das urnas já foram contabilizadas. Neste momento, claro que são informações preliminares, né, pessoal, mas aparece em primeiro lugar Elisa Araújo com 43,42%, Tony Carlos com 20,17% e o delegado Eli Grilo aí com 20,12%. Vamos imaginar que se esse fosse o resultado final, nós iríamos ter sim aí o segundo turno, né? Já que para
que seja feito o segundo turno, o candidato precisa ter mais de 50% dos votos, o que não é o caso, mas claro que nessa situação atual a gente tem aí menos de 5% das urnas aí contabilizadas, né? Pela situação, esse processo vai demorar porque a Justiça Eleitoral já confirmou que o sistema está bem lento. O juiz eleitoral até brincou com a gente, ele falou que é como se fosse uma fila gigante com muitas pessoas e o atendimento tivesse aí bem lento mesmo, essa comparação que ele fez aí. Então a gente não tem uma expectativa de quando o resultado final deve sair. Porém, né, as últimas salas, né, os documentos já estão chegando aqui, faltam poucas informações, poucos pendrives para chegar, para encerrar totalmente as 82 salas de votação, mas dentro das zonas eleitorais, que são 3 aqui, né, 3, 4 zonas eleitorais, os funcionários já estão colocando essas mídias dentro do computador para contabilizar aí os votos. A gente segue acompanhando, eu volto com vocês aí em Uberlândia. Obrigado, Eduardo Marins, ao vivo, direto do cartório eleitoral em Uberaba, trazendo os primeiros números aqui. Então, Uberaba saindo na frente, apesar de todo o atraso. Eu gostaria de voltar, inclusive, com os números aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui a gente acompanha, né, candidatos a prefeito, a disputa à prefeitura de Uberaba, contrariando o que diziam as pesquisas divulgadas aí por vários institutos da região, onde dava Tony Carlos e delegado Eli Grilo aí disputando a ponta, a cabeça da preferência dos eleitores, e a Elisa, volta um pouquinho, a Elisa então aparecendo em primeiro nesse início, nesse comecinho de apuração. Nós temos uma segunda tela também do Tribunal Superior Eleitoral que traz números, os nomes dos candidatos a vereadores, né, e os primeiros votos apurados. Quero ver se eu consigo colocar para você aqui então, que a gente acompanha esses primeiros nomes aí dos candidatos a vereador. Celso Neto saindo na frente, Rochelle, Lu Facinelli, Cabo Diego Fabiano, Alessandra do Abrigo dos Anjos, Almir Silva, locutor de mensagens, e por aí sucessivamente, então, os primeiros votos aí contabilizados então para os candidatos a vereador na cidade de Uberaba. Agora, Uberlândia, uma grande expectativa. Daqui a pouquinho eu vou ao vivo até o cartório eleitoral aqui da cidade de Uberlândia, no bairro Oswaldo Rezende, com Victor Albergaria. Ele está se posicionando. Quero colocar para você a tela, então, do Tribunal Superior Eleitoral, onde aparece zerado até o momento os números aqui na cidade de Uberlândia. Você vê aí em ordem alfabética, agora são 6 horas e 56 minutos, daqui a pouquinho a gente segue com a programação nacional. Dá o Vitor aqui para nós então ao vivo, direto do cartório eleitoral. Vitor, como é que está o trabalho aí? Aqui pelo menos até o momento no site do Tribunal Superior Eleitoral, zerado, não temos números de Uberlândia. Magnete, por aqui também tudo zerado, acompanhando pelo aplicativo. A gente estava agora há pouco com o Dr. José Roberto Poiani, ele me levou lá dentro de uma das zonas eleitorais, onde fica o foro eleitoral, e ele me mostrou como é que funciona o sistema. A gente tem lá as urnas que estão em verde, que são as urnas que conseguiram subir para o sistema, as urnas que estão em cinza, que são as urnas que nem chegaram aqui ainda, e temos as urnas em azuis. A maioria das urnas estão na cor cinza no computador. O que quer dizer? Já foi descarregado, mas não subiram ainda os votos para o sistema do Tribunal Regional Eleitoral, o que, claro, acaba atrapalhando, porque não tem aí, no caso, os números ainda. Agora, Bagnete, a gente tem acompanhado aqui, nós já temos vários boletins de urna pregados aqui. O que a gente pode apurar, pelo menos para a gente trazer uma expectativa para o pessoal da cidade de Uberlândia? As votações para prefeito indicam mesmo uma larga margem para o atual prefeito Odelmo Leão. Inclusive, nós vimos alguns boletins de urna mostrando, por exemplo, 3, 4 vezes mais votos do atual prefeito Odelmo Leão para a prefeitura da cidade de Uberlândia. Então, pelo menos os boletins de urna que nós tivemos acesso aqui indicam que as pesquisas devem mesmo se confirmar, mas vamos esperar inicialmente os números do Tribunal Regional Eleitoral. Por enquanto, zerado aqui também, Bagnete, pessoal trabalhando loucamente para descarregar o mais rápido possível as urnas, para aí o gargalo do sistema do TRE ser suficiente para depois receber esses dados. Obrigado, Victor Albergaria, falando ao vivo aqui do direto do cartório eleitoral de Uberlândia. Olha só, temos números de Monte Alegre de Minas, quase 80% aí das urnas apuradas, 78,57%, e o resultado, então, doutor Último aparecendo em primeiro, 84,74%, Bila com 9,96% e doutor Paulo Marinho com 5,58%. Então, números aqui da cidade de Monte Alegre de Minas, quase com sua
totalidade de votos apurados, então as cidades da região saindo na frente aqui de Uberlândia, que é a cidade de referência com quase 700 mil habitantes, aí então já praticamente se definindo aí, podemos falar que em breve a confirmação de mais um prefeito eleito na cidade de Monte Alegre de Minas. O Band Eleições aqui da Band Triângulo segue a nossa programação nacional, 7h30, retornamos aqui direto dos nossos estúdios, eleições 2020, olho no candidato, olho no voto. Eu espero todos vocês.